Muito bem, meus amados, agora quero convidá-los a nós voltarmos a nossa atenção para a palavra de Deus. Quando eu era garoto pequeno lá, menino pequeno lá no Rio de Janeiro, naquele tempo costumava-se sempre introduzir a mensagem como chegamos até o momento mais importante do culto. E eu não discuto, realmente para mim, se alguma coisa nos atrapalhasse, pudéssemos ter que escolher apenas uma coisa no culto, precisa ser a pregação da palavra. Mas é claro, tudo que nós fizemos até agora foi para a honra e glória do nosso Deus. Bem, na nossa mensagem, nós, é claro, vamos continuar na nossa caminhada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, para onde eu já chamo a atenção dos irmãos, deixe a sua Bíblia aberta. E hoje é a nossa 9ª mensagem, já estamos há 2 meses e pouco caminhando nesse texto, e hoje, irmãos, vamos continuar a mensagem da semana passada, certo? É uma sequência de mensagens que começamos no capítulo 2, versículo 17, e vamos até o final do capítulo 3. Hoje é a segunda parte, mas não é a final. Vamos ainda ter mais um domingo, e hoje nós vamos percorrer o trecho do versículo 1 até o versículo 5. Então, o nosso trecho todo é a 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 13. Antes de chegarmos na nossa mensagem de hoje, vamos lembrar o nosso tema central, o nosso tema de toda a carta aos Tessalonicenses, ok? Lá está projetado, vamos juntos, irmãos, bonito, a uma só voz. Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Hoje nós vamos ver mais uma vez, irmãos, como esse tema retorna, não está diretamente no nosso texto, porque está no finalzinho, mas você percebe que existe sempre Paulo voltando à questão de que os nossos dias nesta terra estão contados. E é interessante que ele fala isso na década de 60 do 1º século, nós estamos na década de 20 do 21º século, o que demonstra, meus irmãos, que não há absolutamente nada que impeça que Jesus volte hoje, que a volta de Cristo se cumpra, apenas a soberana vontade do nosso Deus. Bem, até lá, à luz desta volta iminente, uma igreja madura vai perseverando em meio às tribulações. Ok. Bem, nas partes que formam a mensagem, na continuação do capítulo 2, passando pelo capítulo 3, nós temos olhado a postura de Paulo para com esses irmãos de Tessalônica, e com essa postura temos aprendido como igrejas locais precisam do cuidado constante de outros irmãos. Ela não cresce, ela não floresce, ela não amadurece por si só. Ela é o conjunto do trabalho de muitas mãos. E assim a nossa grande ideia que começamos na semana passada, vamos repetir hoje, diz o seguinte: igrejas maduras perseveram sob o necessário cuidado de irmãos amorosos. Igrejas maduras perseveram sob o necessário cuidado de irmãos amorosos. Neste texto, começamos a ver que, mesmo com a maturidade que Deus promovia através do trabalho de servos fiéis e dedicados, a igreja de Tessalônica ainda assim não era perfeita, não era à prova de falhas, não era imbatível. Ela não estava acima e nem estava longe de qualquer perigo ou ameaça, pois, de fato, nenhuma igreja está, nem esta e nem nenhuma que existiu na história. Ela é composta de homens, ela é composta de seres humanos falhos, e assim ela está sempre precisando de cuidados. E por isso, as igrejas precisam dessa constante manutenção, dessa constante proteção, desse constante cuidado, como já mencionei.
mesmo igrejas maduras, bíblicas e saudáveis, estão dentro dessa situação. Semana passada, lembramos como isso era algo que preocupava constantemente a Paulo. Essa é aquele bom tipo de ansiedade, que é a ansiedade ligada a uma coisa real, não uma coisa que pode, quem sabe, talvez acontecer, mas Paulo preocupava-se com o estado não apenas da igreja de Tessalônica, mas todas aquelas que ele havia plantado, investido, influenciado de alguma maneira. E nós lembramos do que ele escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 11, onde ele diz: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Aí no próximo versículo ele diz: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, o que nós vemos no nosso texto que estamos examinando é Paulo exemplificando para esta igreja algo que ele fala para outras, algo que era o seu constante. Vamos então, irmãos, reler o nosso texto com tudo isso em mente e perceber este necessário cuidado amoroso exemplificado na vida de Paulo e no caso também de Silas e Timóteo, seus companheiros. Nós vamos começar no versículo 17 e vamos até o final do capítulo 3, pegando todo o nosso contexto que já estamos vendo desde semana passada, ok? Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, e a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo, meus irmãos, ele era um bom mordomo. Bem como tantos outros do Novo Testamento, nós vemos também serem esse bom mordomo. O que é mordomo? Mordomo é aquele que cuida do que não é seu como se fosse. Mordomo é aquele que é responsável pelas coisas do seu senhor e cuida, como eu disse, como se seu fosse. E assim eram, meus irmãos, esses irmãos aqui para com o corpo de Cristo.
manifestado nas diversas igrejas locais. Eles davam de si, do seu tempo, dos seus dons e talentos e até dos seus bens materiais para abençoar o povo de Deus. Eles entendiam a necessidade desse cuidado amoroso para com a igreja. Porém, esse cuidado certamente não era algo que Satanás deixava sem receber o seu ódio. E vimos isso, inclusive, no nosso primeiro ponto na semana passada, onde começamos a nossa mensagem de já vários domingos. Nós vimos, em primeiro lugar, que o cuidado pelo povo de Deus é alvo de ataques das trevas, versículos 17 e versículo 18, como vai ser projetado agora. Atenção ao suspense. Não falei? Eu fiz o slide. Aprendemos nesse texto, meus irmãos, como entender as ações de Satanás e que tais ações estão sempre, absolutamente sempre, sob o controle e a permissão de Deus, ou estão sendo impedidas pelo próprio Deus. Entendemos como é importante, inclusive, ter o equilíbrio de não ignorar as ações do inimigo, por um lado, e por outro, não as supervalorizar, chegando inclusive a ter medo daquilo que ele faz. E mais importante, entendemos como a obra de Deus jamais será danificada ou prejudicada por ele, sem que isso faça parte de algo que Deus já está fazendo. Mesmo que seja usado para isso os ardis, as armadilhas do diabo, que é inclusive o que acontece no nosso texto. Um espectador externo poderia dizer, olha aí, Satanás atrapalhou a obra de Deus, ele não pôde visitar os Tessalonicenses. Mas compreendendo, irmãos, o todo daquilo que a Bíblia fala sobre este assunto. Semana passada nós falamos como Deus é que Ele está de fato por trás, controlando e utilizando essas situações. Mais importante do que os obstáculos que Paulo enfrentava era a forma como ele enxergava aqueles que eram colocados sob o seu cuidado, sob o seu ministério. Ele fala sim sobre os ataques de Satanás, mas ele passa rapidamente para falar de coisas mais importantes, que é como os Tessalonicenses eram preciosos às vistas do apóstolo. Em segundo lugar, nós aprendemos o seguinte: o povo de Deus pelo qual cuidamos gera recompensa eterna. O povo de Deus pelo qual cuidamos gera recompensa eterna, versículos 19 e 20 que vimos semana passada. Paulo não almejava fama, não almejava dinheiro, não almejava admiração. E nenhum servo de Deus, de fato, deve almejar essas coisas. As vidas transformadas eram a sua recompensa. E ele nos faz olhar, meus irmãos, para além, para a eternidade, quando ele trata sobre isso. Olhar para aquele dia quando todos os cristãos estarão no chamado Tribunal de Cristo, que é um tribunal de recompensa, um tribunal onde seremos galardoados, ou seja, recompensados por todo e qualquer investimento em vidas durante a nossa vida. Paulo olha para aquele dia e vê os Tessalonicenses, é claro, como todos os irmãos também que ele já havia investido, como a declaração pública daquilo que ele havia feito e alvos, assim, daquilo que Deus iria recompensá-lo. Dessa forma, Paulo começa a ensinar e passar adiante aos Tessalonicenses, e irmãos, a nós também, que a maturidade de uma igreja e a capacidade dessa igreja de perseverar estão intimamente ligados ao cuidado que recebem de irmãos amorosos, quer sejam pastores, quer sejam presbíteros, quer sejam outros líderes, quer sejam cada membro. Algo no que somos tanto os que cuidam, quanto aqueles que são cuidados. Nós somos tanto a obra, como somos também os obreiros. Igrejas maduras perseveram sobre o necessário cuidado de irmãos amorosos, porque eles estão investindo, apesar dos ataques de Satanás, estão investindo porque sabem que existe uma recompensa, existe algo que será colhido disso. Na sequência da sua linha de pensamento sobre o cuidado amoroso que ele e seus companheiros dispensavam para aquela igreja, Paulo irá introduzir mais um elemento. Elemento este que, de certa forma, ele já havia tratado no capítulo anterior, versículos 7 a 9, no qual, na mensagem número 6, nós aprendemos sobre o seguinte enunciado: a dedicação ministerial é marcada pela doação que abre mão de direitos. Agora, em um pensamento muito parecido, Paulo irá exemplificar como as suas próprias atitudes, tanto como Timóteo e de Silas, ao que todos nós precisamos ter para os outros, mostra exatamente essa doação.
Vamos lá. Versículo 1 e versículo 2, apenas a parte A, nos ensina hoje para começarmos a nossa segunda parte, agora de verdade. O cuidado pelo povo de Deus necessita abnegação em favor de suas necessidades. O cuidado, esse cuidado amoroso que estamos vendo nesta mensagem de 2 domingos, necessita de cada um de nós abnegação. Abrir mão de direitos, inclusive. Abrir mão de confortos. Abrir mão das nossas condições em favor das necessidades de outros. Versículo 1 e versículo 2, parte A. Imediatamente ao ler esse texto e o enunciado do nosso terceiro ponto, eu creio que alguns podem lembrar de que o próprio apóstolo Paulo escreveu algo semelhante aos Filipenses lá no capítulo 2 daquela carta. Em Filipenses 2, 3 e 4, Paulo escreveu: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro, ou dos outros. E aí no versículo 5, no próximo, ele completa o seu pensamento dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí, se você lembra bem, irmãos, a continuação desse texto é ele descrevendo a kenosis, ou seja, o esvaziamento de Cristo. Ou seja, irmãos, ele está dizendo aqui, não existe maior exemplo de abnegação do que o próprio Senhor. Como eu aprendi, inclusive, irmãos, um curso que fiz muito tempo atrás, em 2004, na verdade, um dos professores dizia assim: você jamais conseguirá dar mais que Deus. Não é óbvio? Você jamais conseguirá passar Deus em doação. E o Senhor Jesus para nós é este exemplo mencionado por Paulo aí na carta aos Filipenses. Bem, voltando ao nosso texto, vejamos como Paulo fala disso, dessa abnegação e como ele descreve isso. Ele começa dizendo por isso, inicia o versículo 1. Esse por isso está ligado ao valor que aqueles irmãos tinham para Paulo. Por causa deste valor, ele vai dizer o que ele vai dizer depois. Eles eram para Paulo, irmãos, e seus companheiros, é claro, diz o texto da semana passada, a esperança, alegria ou coroa em que eles se gloriavam perante o Senhor Jesus na sua vinda. Lá no versículo 29 você encontra isso. Eles eram valiosos, eram preciosos aos olhos daqueles que estavam investindo em suas vidas. Detalhe, de novo, irmãos que até pouco tempo eram completos estranhos. Mas depois de alguns poucos meses em convivência, ganharam um lugar especial no coração desses servos de Deus. Em Marcos 8,36, Jesus disse: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De uma forma parecida, o Talmud, que é um documento escrito no século V por rabinos, por mestres judeus, ele tem uma frase que, inclusive, você deve ter visto ser citada já em vários lugares, inclusive numa das cenas finais da lista de Schindler. O Talmud diz: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Em resumo, vidas são importantes. Não são apenas números, são histórias, são destinos, são legados que vão ficar pelo investimento que estão recebendo. Especialmente quando a vida são importantes, especialmente quando o que fazemos, irmãos, toca a eternidade. Tal como era, inclusive, o caso que Paulo está tratando aqui. E deve ser também a nossa visão, meus irmãos, o que investimos nas vidas não é algo para a história da nossa igreja. Literalmente, nós vamos lembrar por séculos e milênios e bilhões de anos pela eternidade como foi a nossa história aqui. Como valeu a pena aquilo que foi investido, como valeu a pena aquilo que foi doado, aquilo que foi dado para os outros. Portanto, esse por isso é por causa dessa preciosidade. E aí Paulo explica, meus irmãos, que por isso ele não pôde retornar como aqueles irmãos esperavam. Eles eram preciosos, é isso que ele queria, mas ele não pôde, porque, como diz o texto, ele havia sido impedido por algum obstáculo que Satanás havia colocado no caminho, sempre com a permissão de Deus. Contudo, apesar dos obstáculos, eles não ficaram sem nada. Paulo envia a Timóteo
para que ele perceba e veja como a igreja de Tessalônica está. O impedimento, de alguma forma, foi sobre a vida dele apenas, de Paulo. Então ele via o seu companheiro, o seu filho na fé, para saber o que está lá. E isso tudo você pode confirmar na narrativa de Atos, narrativa histórica. Em Atos capítulo 17, versículo 15, Lucas registrou: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Depois, ele escreve no capítulo 18, versículo 1 e versículo 5. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, ou seja, de Tessalônica, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ou seja, aquilo que a gente está vendo na carta aos Tessalonicenses está batendo perfeitamente com aquilo que está registrado em Atos. A única diferença é que o plano inicial é que eles se reencontrassem em Atenas. Mas não deu tempo, Paulo seguiu viagem para Corinto e foi lá que eles então se encontraram. Isso tudo, meus irmãos, é preciso compreender o quão valiosos e amados para Paulo eram Silas e Timóteo. Como eles eram preciosos na vida do já idoso apóstolo. Ele já não é um homem jovem. Não apenas a companhia, mas ele serviu inclusive de apoio e de proteção para Paulo. E especialmente, meus irmãos, isso é verdade a respeito de Timóteo. Ele é o cooperador, colaborador, mais do que isso, ele é filho na fé do apóstolo. Nas duas cartas aos Tessalonicenses, Timóteo é mencionado 5 vezes. Timóteo tem 2 cartas que foram escritas para ele. Ele é mencionado em 9 das 14 cartas de Paulo. Ou seja, ele sem dúvida nenhuma, ele era muito precioso para Paulo. Sem dúvida nenhuma, ele era algo que ele não gostaria de abrir mão. Porém, o fato é que eles foram enviados, apesar de serem tão importantes e tão necessários para Paulo. Paulo abre mão daquilo que ele precisava em favor da necessidade da igreja. E ele faz isso, irmãos, porque, diz o texto, não podia mais suportar. Ou como escreve outra versão, não podendo suportar mais o cuidado por vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a pressão por causa do cuidado e a preocupação para com aqueles irmãos tornou impossível não fazer alguma coisa. Tornou impossível que Paulo pensasse primeiro em si, em lugar de pensar na igreja. Então ele abre mão da preciosa companhia de Timóteo e Silas. Silas, ao que tudo indica, retorna para cuidar da igreja em Bereia, e Timóteo apenas é que vai para Tessalônica. Um detalhe em toda essa decisão, meus irmãos, é que os 3 estão unânimes. Há uma harmonia que, inclusive, eu digo para vocês, é extremamente importante em tudo que nós façamos na obra de Deus. Eu já vi, meus irmãos, igrejas onde é como se cada um remasse para um lado. Eu sei que, tecnicamente, a gente só pode remar para frente ou para trás, mas para parecer que tinha gente que queria remar para baixo, para o alto, na diagonal, na perpendicular. Mas quando você vê essa equipe aqui, meus irmãos, o tempo todo é nós. E o nós é usado, inclusive, porque nós não poderíamos suportar. E ele também está usado na decisão de Paulo ficar em Atenas e o envio de Timóteo. Havia harmonia entre eles, havia comunhão entre eles. Porque, inclusive, alguém podia questionar, mas será que não houve algum tipo de discórdia? Por que enviar Timóteo? Por que não Paulo ter ido? E aí que está, meus irmãos, a provável razão da perseguição ou da ameaça de Satanás que nós vimos no texto anterior. Provavelmente chegou a Paulo notícias de que ele estava em mais evidência para com os judeus lá de Tessalônica. Porque, inclusive, eles haviam saído de Tessalônica e ido até Bereia para perseguir o apóstolo. E sabendo disso, com certeza ele foi aconselhado, ou mesmo a indicação do Senhor Jesus, de que ele não deveria voltar, porque eles estavam perseguindo aquele que era a principal figura na proclamação de que Jesus era o Messias. Se você recorda lá no acontecimento em Tessalônica, o nome de Timóteo não é mencionado na confusão. É mencionado o nome de Silas e de Paulo. E aí, com certeza, Timóteo era o nome mais indicado, mesmo que fosse uma temporária grande perda para o apóstolo. Não há como deixar de destacar, meus irmãos, a atitude desses irmãos aqui
particularmente a atitude de Paulo. Em alguns momentos, nós precisamos usar do conselho de Jesus em Mateus 10:16. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Paulo, percebendo que sua vida poderia estar em risco, agiu com sabedoria, eu poderia dizer até agiu com astúcia, com esperteza, enviando alguém menos visível, menos visado do que ele mesmo para ir até lá. Finalmente, Paulo se preocupa em dar segurança aos Tessalonicenses com a chegada do jovem Timóteo. Ele envia e, sabendo que ele era jovem, que ele era alguém que talvez pudesse não trazer a mesma segurança para aquela igreja que ele traria, ele já o identifica como nosso irmão. Igreja, não se preocupe, ele é dos nossos. Ele estava junto comigo nesses dias aí, dando da sua vida também. E nisso Paulo apela para a confiança da igreja de que eles não só o conheciam, mas ele era reconhecido pelas igrejas em geral como crente no Senhor. Naqueles dias, meus irmãos, você lembra que isso aconteceu inclusive na conversão de Paulo, antes Saulo, as igrejas ficavam preocupadas se alguém era realmente convertido. E não era apenas alguém que estava se infiltrando para descobrir aonde a igreja estava reunida, quem era ou quem eram os cristãos e assim poder denunciá-los. Então Paulo os assegura de que ele era um crente no Senhor, era alguém confiável. E junto a isso, também completa que ele era cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. E aí Paulo reforça, meus irmãos, a confiança deles em Timóteo, destacando o seu compromisso com o Senhor e com a sua obra. É interessante, meus irmãos, como títulos humanos não eram de grande importância no Novo Testamento. O que importava era o que a pessoa representava espiritualmente para a igreja. O que importava também era o compromisso que ela demonstrava com a obra, em lugar de algum título que ela poderia acompanhar. Infelizmente, não passaria muito tempo e as pessoas começariam a brigar, mesmo quando ainda havia perseguição, por títulos e por posições, e quando a perseguição acaba, isso transformou-se em algo cada vez pior. Eu me lembrei, meus irmãos, que certa vez eu peguei, muitos anos atrás, em uma igreja que visitava, o boletim. E aí, ao lado do nome do pastor, tinha uma sequência infindável de letrinhas de títulos. Mas não apenas de títulos teológicos, não apenas mestre em teologia, ou doutor em ministério, ou doutor em teologia, ou alguma coisa assim. Diversos títulos, diversas graduações seculares também. Não sei exatamente que importância que isso tinha. E muitos achavam aquilo algo extremamente importante, algo notável. Mas certamente, meus irmãos, não era esse o pensamento que Paulo tinha no nosso texto aqui. O que ele está falando é que ele é um irmão querido, ele é cooperador. O que mais que essa igreja precisava? É alguém comprometido com a obra, é alguém que está engajado com a obra que Deus estava fazendo. Porque Paulo sabia muito bem, meus irmãos, que ele já tinha vindo de um lugar onde os títulos eram usados por vaidade. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele fala dessa época da sua vida. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Para este homem, o valor de Timóteo era outro. Era como ele vinha se doando para a obra. Como esse jovem, especialmente para os padrões da época, havia largado o conforto da sua casa materna, havia largado tudo e vindo com Paulo como seu discípulo, como alguém mentoreado por ele, e agora era usado na obra dessa maneira. Meus irmãos, quando nós enxergamos as necessidades ao nosso redor, nós temos duas alternativas: ignorá-las ou nos engajar com elas. Frequentemente nós entramos em crise porque nossa vida já é com certeza cheia de afazeres. Nosso despertador toca cedo. Nós temos que correr para levar filhos à escola ou chegar cedo no trabalho, ou as duas coisas. Nós temos uma casa para colocar em ordem, nós temos afazeres, mais afazeres, mais afazeres. O fato é que é cada vez mais difícil no mundo moderno
nós olharmos para o lado, para a necessidade de alguém. E, infelizmente, isso muitas vezes acontece na igreja do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós vemos oportunidades de servir sendo colocadas nos grupos da igreja? Quem poderia fazer tal coisa? Quem poderia ajudar nisso ou naquilo? Quem gostaria de servir dessa ou daquela maneira? E aí nós olhamos a nossa agenda e é impossível para nós abrir mão de alguma coisa para fazer aquilo, para atender aquilo. Eu fico pensando, irmãos, na minha história, quantas pessoas abriram mão do seu conforto, abriram mão do seu comodismo para poder me ajudar, para poder servir a minha vida. Abriram mão do seu tempo, abriram mão do seu descanso para poder me servir. E aí a grande pergunta para nós encerrarmos este ponto é: eu tenho sido represa ou tenho sido canal do que tem sido doado sobre a minha vida? Porque o que Paulo está dizendo para esses irmãos é que eles façam para com outros o que foi feito para eles. E da maneira como ele, Silas e Timóteo, havia servido esta igreja, que agora eles servissem uns aos outros e aos próximos irmãos que chegassem. Eles passaram meses sendo instruídos pelo apóstolo Paulo. Certamente agora ele estava longe. E a igreja continuava a sua caminhada. Outras pessoas iam se converter, outras pessoas viriam ao conhecimento de Cristo. E esses irmãos não poderiam simplesmente dizer assim: poxa, que pena, quem dera você estivesse aqui na época do apóstolo Paulo. Ele já era história, apesar de não haver morrido ainda, mas ele tinha ficado na história. O bastão havia sido passado. E a igreja agora precisava compreender que o que aqueles homens haviam feito, irmãos, eles não fizeram porque eles eram diferentes, porque eles eram especiais, ou porque eles eram de uma casta eclesiástica diferente. Eles fizeram porque eram servos fiéis e eram servos dedicados. O que eu e você temos feito que pode ser compreendido como eu abrindo mão dos meus direitos, abrindo mão do meu tempo para investir nas necessidades, nas vidas das pessoas? Que nós possamos, irmãos, avaliar, olhar para nossas vidas e responder com sinceridade. Será que a minha vida gira em torno dos meus compromissos, do meu trabalho? Associado a isso, o que eu lembro depois é apenas o meu lazer, meu passatempo preferido? Ou eu tenho me importado com vidas que convivem comigo no trabalho, na escola, no lazer, e tenho suas necessidades espirituais claras diante de mim, mas eu me recuso a preenchê-las? Uma vez assegurada a confiança dos Tessalonicenses em Timóteo, Paulo, na sequência, irá falar da missão que ele havia dado a Timóteo, como ela está ligada à realidade da situação dos Tessalonicenses. O que nós vamos ver, meus irmãos, nos versículos 2, parte B até o final, é a realidade da vida cristã descrita por Paulo, sem dourar a pílula, sem enfeitar o pavão, sem tentar colocar para eles alguma perspectiva ilusória da realidade daquilo que eles viveriam. Em quarto lugar, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina, nesse trecho que acabei de mencionar, o seguinte: o cuidado pelo povo de Deus necessita realismo sobre as ameaças. O cuidado pelo povo de Deus, apesar de amoroso, como nós já vimos, apesar de abnegado e abrindo mão para preencher necessidades, ele tem que ser realista sobre as ameaças e como essas igrejas precisavam estar muito atentas a isso. Retornando então, meus irmãos, para o versículo 2, que nós interrompemos na primeira parte, Paulo dá o cabeçalho, o título do porquê havia enviado a Timóteo. A razão é, eles precisavam ser fortalecidos na fé e animados na fé. Eu sei que o seu texto está um pouquinho diferente do que eu acabei de enunciar,
colocando as coisas separadas, né? Para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, correto? Porém, a ideia da língua original, meus irmãos, é exatamente essa. O da fé está ligado às duas ações. Então, repetindo, fortalecê-los na fé e animá-los na fé. Fortalecer aqui é a mesma palavra que Paulo repetirá no verso 13, mais à frente, né, na nossa exposição, onde ele diz que ele, o Senhor, fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Essa é a palavra lá do último texto último versículo do nosso texto. Texto, como eu disse, nós vamos ver mais adiante, porém, não tem como deixar de observar como Paulo tinha isso realmente como uma preocupação, não apenas para este momento, mas para toda a caminhada na fé daqueles irmãos até a volta de Cristo, o qual, como já dissemos, é o tema recorrente na carta e destacado no final de cada capítulo. Fortalecer na fé diz respeito a tratar dos fundamentos, da base, daquilo que eles precisavam crer. Fortalecer na fé significa fortalecer, fixar, tornar firme ou sólido. Tornar como algo que possui suporte, possui apoio. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa fé, ela não é abstrata. A nossa fé não é subjetiva. Como mencionei dias atrás, inclusive para no encontro evangelístico com uma pessoa que tem lutado entre e fora, né? Entra e sai da fé cristã, e hoje tem se considerado fora dela, mas ainda não totalmente descrente. E um dos problemas que ele mencionou é como que alguns lugares que ele foi, a coisa parecia muito emocional, muito emotiva, muito subjetiva. Eu falei assim, mas essa não é a fé cristã. E aí eu disse para ele a seguinte frase: cogito ergo credo. Penso, logo creio. Você deve estar pensando, não é bem assim, pastor, verdade, porque René Descartes criou a frase penso, logo existo. Mas aquele que crê em Cristo e conhece a palavra de Deus, meus irmãos, pensa, logo crê. A fé cristã é pensada, ela é fundamentada em fato histórico de um Deus que cria, que modifica, que interage e principalmente que ele entra na história na pessoa de Cristo. Não é um Deus abstrato, é um Deus que a gente não conhece, é um Deus que se revela. Nas palavras, inclusive, do livro de D. Carson, ele é o Deus presente. É o Deus que está invadindo a nossa história. E esses irmãos precisavam ser fortalecidos nessa fé, porque Paulo está preocupado com o que vem adiante. Os irmãos de Tessalônica precisavam desse fortalecimento, porque as circunstâncias que enfrentavam poderiam ser interpretadas de forma errada. Eles precisavam interpretar corretamente e não por noções errôneas, talvez vindas da cultura deles ou até mesmo da antiga religião. Mas também eles não podiam interpretá-las por emoções voláteis, meus irmãos, porque isso é principalmente o que acontece no povo de Deus hoje. A ausência dessa fundamentação da fé, a ausência dessa base robusta na qual eles edifiquem a sua vida, tem produzido todo tipo de emoção ou reação fora daquilo que a palavra de Deus nos coloca. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que toda e qualquer ocorrência na nossa vida, toda e qualquer circunstância, jamais será bem interpretada sem a lente das Escrituras. Toda vez que você chegar diante de um desafio e dizer assim, eu não consigo mais, pode acreditar, você está olhando pelas lentes erradas. Você está olhando pelas lentes das suas emoções, dos seus conceitos próprios, da cultura, de uma religiosidade que você fomentou e inventou na sua própria cabeça. Mas quando nós removemos isso, irmãos, e usamos a fé bíblica, e o que a palavra de Deus fala sobre aquela situação, sobre aquelas pessoas, sobre a minha pessoa, tudo muda de perspectiva. Nós mudamos as lentes. É como aquela sua ida ao oftalmologista, em que a gente fica botando um negócio no seu rosto, horrível, né? Cômodo, e ele fica... Melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? O grau está errado? Você está lendo, não está chegando nada, você está lendo a realidade com a sua perspectiva. Enxergou claramente? É Deus começando a mostrar para você, pela palavra,
o que é que você deve fazer. Nós temos tratado, inclusive, meus irmãos, nisso, quando mencionamos como que homens como Paulo conseguiam suportar o que suportavam. Eles eram melhores, eles eram especiais, tinha alguma coisa no DNA deles que os divergia de nós, os diferenciava de nós? Não. Quando você olha para a história da igreja e você encara a mesma situação, você diz, o que é que esse pessoal tem de diferente? Perspectiva do alto sobre as questões de baixo. Perspectiva do alto sobre as circunstâncias que eles viviam aqui embaixo. Isso mudava absolutamente tudo na vida deles. Essa fé, meus irmãos, também ia trazer para essa igreja ordem, organização. Porque agora os seus 3 fundadores, Paulo, Silas e Timóteo, não estão mais lá. Eles precisavam de líderes e de liderados que ajudassem no ministério daquela igreja. Inclusive, algumas questões que Paulo irá tratar na segunda carta aos Tessalonicenses, mostra como que pequenas rachaduras no alicerce da fé deles já tinham aparecido e começavam a cobrar o seu preço. Como nós já falamos, meus irmãos, igreja nenhuma está à prova da necessidade de manutenção. Se você está se questionando, na segunda carta, o pessoal estava preocupado com aqueles que estavam morrendo na fé. Porque alguém havia espalhado a mentira que a ressurreição já havia acontecido. Eles estavam, ficamos. Pastor, mas como é que esse pessoal acredita nisso? Irmãos, décadas atrás, um doido varrido começou a pregar que o arrebatamento já tinha acontecido, que a igreja havia ficado, ou eles já haviam ficado, e a tribulação já tinha começado. Irmãos estavam em absoluto pânico, por causa de uma mentira tão inacreditável dessa. Algo semelhante assolou a igreja de Tessalônica, mostrando, meus irmãos, que o cuidado e a manutenção do fortalecimento da fé não era exagero de Paulo. Videira, não é exagero para conosco também. Por isso do seu devocional. Por isso o livro do mês. Por isso conferência teológica. Por isso conferência de exposição bíblica. Por isso fazer manutenção vez após vez do que nós temos aprendido. Eu acabei de fazer uma reforma lá em casa. A casa é antiga, mais de 40 anos. Em alguns lugares a reforma não pegou direito, já apareceram rachaduras, notifiquei ao mestre de obra, ele vai vir corrigir. Manutenção. Aqui na Mariano de Melo tem um prédio que era uma antiga clínica, que está abandonado há muitos anos. Já repararam como o prédio está? Os seres humanos não vão mais lá, os animais tomaram conta, a vegetação tomou conta, caindo aos pedaços. Eu tenho, meus irmãos, que muitas vidas de crentes, e pior, algumas igrejas estejam assim. E pior ainda, estão passando tinta para esconder as rachaduras. E não há fundamento na fé de verdade. Porque não há essa manutenção que é o cuidado de Paulo aqui para com essa igreja. Fortalecer a fé e também animar, dar ânimo na fé. Essa é a segunda palavra do nosso texto. A segunda missão, ou parte da missão de Paulo, dar-lhes ânimo. E essa é uma palavra, meus irmãos, muito familiar, que nós já falamos em várias mensagens, inclusive já falamos numa mensagem anterior, no capítulo 2. Porque lá no capítulo 2, versículo 12, você tem a palavra exortando, essa é a palavra, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. E a palavra é paracaléu. Lembra dela? Já falamos algumas vezes. Essa é a mesma palavra que vai dar origem a paracletos, que é o título que Jesus dá ao Espírito Santo, ao chamá-lo de conselheiro, ao chamá-lo de consolador, dependendo da tradução. Por que isso é importante para nós? Porque aqui, meus irmãos, essa palavra toma um outro significado. Não é a ideia de consolo, por isso que as traduções não colocam fortalecer na fé e consolo na fé. Aqui, meus irmãos, dá a ideia diferente, dá a ideia de torcida, por assim dizer. Ou seja, nós, toda a igreja, como sendo aqueles que trabalham na obra, toda a igreja também, devemos animar, exortar, incentivar uns aos outros a seguirem em frente, a despeito das circunstâncias.
por causa da força que veio dos nossos fundamentos, numa fé inabalável que recebemos de Deus e de sua palavra. A missão de Timóteo, irmãos, não era para confortá-los em um abraço diante das tristezas que vinham com as perseguições por causa da fé em Cristo. Por outro lado, a missão de Timóteo era fazê-los estar em forma, preparados para a batalha na fé que eles estavam experimentando. Não que consolo não tenha o seu papel, muito pelo contrário. Paulo vai, inclusive, mais adiante, dar palavras de consolo para essa igreja também, quando eles começaram a perder entes queridos, irmãos em Cristo, por causa da perseguição. Mas aqui, meus irmãos, nesse trecho, a ordem é outra. Armem as suas mãos. A coisa ainda não terminou de piorar. Preparem-se. Então, repare, apesar do consolo ter o seu lugar, se nós estamos, meus irmãos, com a guarda erguida, se nós estamos preparados, fundamentados numa fé e exortados, animados para aquilo que vem, a necessidade de consolo é menor. O consolo é maior quando a pessoa está menos preparada para o baque. Eu quero repetir, meus irmãos, isso porque isso é extremamente importante. Tristezas, agruras, lutas, lutos, tudo na nossa vida vai acontecer. Nós não estamos imunes a isso. Não existe essa mensagem barata dizendo que venha, siga Jesus, sua vida vai ser uma maravilha. Muito pelo contrário. Contudo, se nós estivermos preparados, irmãos, se nós estivermos fortalecidos na nossa fé, quando essas lutas surgem, nós vamos receber aquele baque, vamos receber aquela pancada, mas a nossa necessidade de consolo é outra completamente diferente, porque estamos preparados. Isso é muito difícil para entender, irmãos, às vezes para nós que vivemos nessa absurda liberdade que temos no Brasil. Então eu preferi puxar da história algo para nós lembrarmos e pensarmos nessa noite. Porque a igreja do primeiro século e tantos outros momentos da história ficariam confusos com a liberdade que temos hoje. Se pegássemos uma máquina do tempo e contássemos as pessoas que teríamos prédios, que inclusive eram de outros e alugávamos, e poderíamos fazer evento nas praças se quiséssemos, e poderíamos comprar terrenos e edificar prédios. Eles disseram, sério? Não podemos fazer nada disso. Em vários lugares da história estariam confusos com a situação tão tranquila que nós vivemos. Por exemplo, no século XVI, na Inglaterra, durante o reinado de Maria Tudor, a conhecida como Bloody Mary, a sanguinária, ela sendo católica perseguiu os ministros e bispos protestantes e eles foram queimados na estaca. Isso era tão comum que havia se tornado um evento quase diário às vezes. Charles Spurgeon, famoso pregador batista, relatou a seguinte história aos alunos da sua escola de formação de pastores. Durante o reinado de Maria Tudor, um homem notou um grande número de pessoas viajando logo ao amanhecer na estrada de Smithfield, um lugar geralmente usado para execuções. Ficou imaginando o que traria um tão grande número de pessoas à rua, fora de suas casas, àquela hora tão cedo do dia. Então perguntou um homem que passava, para onde vocês estão indo tão cedo? Ao que respondeu o homem, estamos indo a Smithfield para ver o nosso pastor ser queimado. Então lhes disse, por que vocês desejam ver tal coisa? Que proveito isso lhes trará? Eles responderam, vamos ver o nosso pastor ser queimado, para que possamos aprender o caminho. Quando nós estamos, meus irmãos, preparados, com o fundamento da fé, não importa aquilo que o mundo, que Satanás possa jogar contra a igreja. Certamente esses irmãos aqui não estavam felizes, mas compreendiam que nada estava acontecendo com suas vidas que não fosse do controle de Deus. Que um dia, como aconteceu, Maria Tudor não estaria mais lá. E que o Evangelho voltaria mais uma vez a prevalecer na Inglaterra, como realmente aconteceu.
Por que Paulo está tão preocupado, meus irmãos? Ele tinha uma razão clara e real para com os cristãos dessa história. Ele diz: para que ninguém seja abalado por essas tribulações. A palavra abalado aqui é ser emocionalmente movido, perturbado, agitado, movido do seu lugar. É engraçado que essa é a palavra usada para descrever o balançar descontrolado do rabo de um cachorro. E pinta, meus irmãos, aos Tessalonicenses, a ideia de que poderiam perder a estabilidade e ir e voltar na convicção da sua fé por causa das tribulações. Tribulações essas, meus irmãos, que não poderiam ser desprezadas, que não poderiam ser ignoradas. Em Mateus capítulo 13, na parábola dos solos, Jesus alertou sobre como as tribulações afetam o plantio da santa semente. No versículo 20 e 21, ele diz: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então a preocupação de Paulo, meus irmãos, tinha eco no alerta do Senhor Jesus lá em Mateus. Essa mesma coisa existe até hoje. E não é a única vez que Paulo faz isso. Aos Efésios, Paulo trata essa tribulação como o dia mau. E detalhe, meus irmãos, Paulo não fala se o dia mau acontecer, ele fala quando o dia mau acontecer. E a forma de encararmos o dia mau, o dia da tribulação, avisado em Efésios capítulo 6, a forma de encararmos sem sermos abalados e ficarmos firmes, é ouvir o conselho que o próprio apóstolo Paulo dá um pouco mais acima. Nos versículos 10 e 11, ele diz, finalmente, olha aí, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nisso tudo, meus irmãos, estava a preocupação de Paulo para com aqueles irmãos, e eu creio deve ser a nossa a respeito de nós todos. Toda vez que você vê, meus irmãos, alguém caindo na vida cristã, se você fizer uma anamnese, se você fizer um exame do que aconteceu, como chegamos até ali, eu posso lhes garantir, em 42 anos de vida cristã, a história se repete. Negligenciou a sua vida cristã, negligenciou a vida de oração, negligenciou a leitura da palavra. A mente pode estar cheia de muitas coisas, mas não está cheia de Deus. Negligenciou o seu relacionamento com o próprio Deus. Nossa igreja está com 19 anos e alguns meses. E é triste, às vezes, meus irmãos, olhar algumas fotos antigas e ver irmãos que não estão aqui, não é porque mudaram-se para outro estado, isso realmente aconteceu, mas ver irmãos que não estão aqui porque ficaram pelo caminho. Desanimaram-se diante das tribulações. Desanimaram-se, inclusive, diante de situações que eram possíveis ser contornadas, se tivesse fortalecido, se tivesse se guardado, como aqui a palavra de Deus tanto nos avisa. Paulo se preocupa também, meus irmãos, em lembrar aos Tessalonicenses de que as tribulações não eram algo inesperado. Não eram uma surpresa. Se você reparar no seu texto, no final do versículo 3 e versículo 4, Paulo os lembra como já os havia alertado sobre a perseguição à fé que eles estavam abraçando. Para isso, não só eles, mas também nós fomos, diz o texto, designados, isto é, destinados. Espera aí. Não, eu fui destinado para ser vencedor. Até cantar uma música quando me converti, vencedor, lembra? Isso é que o mundo gospel vende. Você quer ouvir o que a palavra de Deus diz? Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de ser próspero por causa dele. É isso que diz a sua Bíblia? Porque é isso que estão vendendo por aí. Não apenas crer em Cristo, mas tudo dá certo na sua vida.
Porque Ele tem um plano maravilhoso. Não é esse o evangelismo que tem por aí? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Fala isso no primeiro século. O plano maravilhoso era virar ração de leões. Esse era o plano maravilhoso. Não, meus irmãos. Filipenses 1:29 diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio. Veja, meus irmãos, que diferença o evangelho puro, real, realista que esses irmãos receberam. Que diferença para o evangelho que tem encantado a nossa e as últimas gerações. Um evangelho que parece aquele flautista de Hamelin. Lembra da fábula dos irmãos Grimm? Pagaram a esse flautista para tirar os ratos da cidade. E ele, com a sua flauta encantada, tirou os ratos. E a cidade resolveu dar o cano nele, não pagar. E aí ele usou a mesma flauta, encantou e levou as crianças da cidade. O mais engraçado, meus irmãos, é que não são crianças, são adultos que geralmente são levados. Adultos, porém, cujos ouvidos coçam para ouvir uma música agradável, os desejos dos seus corações idólatras. Então não, meus irmãos, nós não temos perseguição, a polícia não vai bater ali, muito pelo contrário, a polícia está sentada bem ali atrás. E a outra está pregando na nossa congregação. Não, nós não estamos em um estado onde a polícia irá interromper, a justiça vai embargar a nossa igreja, nosso culto. Porém, nós podemos olhar, meus irmãos, absolutamente todas as outras coisas que acontecem na nossa vida. Todas as outras circunstâncias desagradáveis, como parte desta tribulação, deste sofrimento, pelo qual precisamos encarar, enxergar e olhar pela perspectiva correta, a perspectiva de uma fé fundamentada. Paulo encerra, meus irmãos, esta sessão do nosso texto, no versículo 5, repetindo e resumindo o que já havia falado nos 4 versículos anteriores. Ele explica novamente a ligação entre o envio de Timóteo e o peso que tinha sobre si, por causa do cuidado para com aqueles irmãos, cuidado com a fé deles. Mas ele inclui aqui, interessante, irmãos, uma observação importante. Uma observação que reflete o que ele já havia dado como razão dele não ter ido lá no versículo 18. Porque ele disse lá no versículo 18, capítulo 2, que quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2, aí ele dá razão. Satanás, porém, nos impediu. Aqui no verso 5, Paulo repete a ideia de que as trevas possuem um papel ativo nas nossas tribulações, naquilo que ele estava passando. Ele tinha receio que Satanás poderia seduzir os tessalonicenses. Seduzir ao quê? Ao desânimo, à incredulidade, à desistência em meio às lutas. A arma número 1, meus irmãos, para tentar demover as pessoas da fé cristã, nos pelo menos 3 primeiros séculos da fé cristã, foi a perseguição. E aí Satanás aprendeu. Porque você pode chamá-lo de tudo, menos de burro. Ele é maligno, ele é pernicioso, tudo isso é verdade. Mas burro ele não é. Ele só levou 3 séculos para perceber. E aí acontece a conversão de Constantino. O Edito de Milão surge dando liberdade religiosa em todo o império. Não poderia ter acontecido coisa pior para o cristianismo. Meus irmãos, se jamais tivesse acontecido a liberdade religiosa e a descriminalização do cristianismo, nós estaríamos num cenário completamente diferente. E eu temo, alguns não estariam aqui. A verdade é que Paulo sabia de como Satanás age através das tribulações para, como eu disse, seduzir ao desânimo, à incredulidade, à desistência. Não era incomum, irmãos, nos momentos de perseguição que cristãos passaram naquela época, que eles inclusive negassem a Cristo, para inclusive preservar sua própria vida, aceitando, por exemplo, acender incenso ao imperador como uma figura divina, em troca da sua vida. E aí eu me lembrei, meus irmãos, de algo que eu ouvi há muitos anos atrás, que aconteceu na Coreia, na década de 50, durante a Guerra das Coreias. Soldados comunistas capturaram uma família, um pastor e sua família. Os colocaram dentro de um buraco e
ameaçaram encher o buraco e soterrá-los vivos. Até aquele momento, o pastor, todos estavam cantando, estavam firmes, mas aí a terra começou a subir. E a terra passou do joelho, e a terra chegou aos quadris, e as crianças já tinham que ficar no colo. E diante, meus irmãos, dos gritos e do terror no rosto dos seus filhos, aquele servo de Deus estava para abrir a boca e pedir misericórdia e dizer que negava Jesus. Mas graças a Deus, um anjo apareceu, a sua esposa, olhou para ele dizendo: está tudo bem. Está tudo bem. E o impediu de seguir adiante. E todos foram enterrados vivos. Nem sempre, meus irmãos, é simples diante das lutas. Nem sempre é simples diante da ausência delas também. A nossa sedução pode acontecer tanto nos problemas quanto na bonança. E Satanás sabe disso. Por essa razão está Paulo tão preocupado. Porque a realidade das lutas, para aqueles que servem a Deus, tem o poder de tornar inútil o esforço daqueles que investiram em suas vidas. Como Paulo termina o nosso texto. Alguns desistirão e ficará provado de que de fato nunca creram em Jesus. Especialmente no cenário da não perseguição como nós vivemos, muitos entrarão para a igreja porque é legal, é fashion, é moda. O artista da Globo agora é crente, eu vou ser crente também. É verdade, acontece. Ou porque o pessoal da igreja é muito bacana, muito legal. Nossos jovens têm a noite da jogatina, ficam brincando lá de gamão. Não, gamão não, porque isso é coisa de velho. É muito legal ficar com eles. Nós, os casais da igreja, como é confortável ficar lá. E nós já tivemos, irmãos, exatamente histórias assim. Porque que lugar melhor para você criar seus filhos, onde um ajuda o outro e compartilha, não é verdade? Mas aí o evangelho pregado, sim, foi apertando e apertando e apertando, e pela porta que entraram, saíram. Infelizmente. Mas ainda outros, meus irmãos, desanimarão diante das lutas e cairão em uma vida secularizada, materialista, com uma fé inócua, inoperante, insignificante. Certamente, queridos, cada um de nós precisamos ter a mesma preocupação de Paulo e seus companheiros, preocupação conosco e com os irmãos que servem conosco. Precisamos estar preocupados se a fé está sendo fortalecida, está sendo animada, porque esse é o realismo diante das ameaças que estão ao nosso redor. Esse cuidado amoroso será insuficiente se for apenas algo presente na vida do pastor, dos presbíteros e de uma meia dúzia de escolhidos ou chamados. Esse cuidado precisa ser e alcançar toda a igreja. Toda a igreja precisa compreender que não apenas ela é a lavoura, mas ela também é ou são os agricultores. Toda a igreja precisa compreender que ela é o edifício de Deus, mas ela também é os que edificam. Então, meus irmãos, seremos, se entendermos assim, abnegados em favor das necessidades dos outros. E trataremos com realidade as ameaças, trabalhando para fortalecer a fé e animar na fé uns dos outros. E esse é o caminho de uma igreja madura, não por um tempo, mas por um longo tempo. E que se repete em próximas gerações. Igrejas maduras perseveram sob o necessário cuidado de irmãos amorosos. Que Deus nos permita sermos uma congregação de servos fiéis, servos dedicados, de irmãos amorosos. Todos nós. Deus querido, ajuda-nos. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas na história. De irmãos que se doaram, que se deram. Irmãos que encararam as ameaças, fortalecidos na sua fé, animados por esta fé. Ajuda-nos, ó Deus, a pisar nessas marcas, nessas pisaduras, nessas pegadas. Podemos, ó Deus, crescer
juntos, ajudando um ao outro, edificando um ao outro, quando na verdade nós estamos edificando a nós mesmos. Dá-nos uma semana na tua proteção, onde a tua palavra possa retornar à nossa mente, nos desafiando nas nossas posturas e nossas atitudes a viver aquilo que ela nos disse hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.